Oi, pessoal, estamos aqui voltando, né? Porque a gente precisou finalizar por causa do tempo do Instagram mesmo, da live. Esperando vocês se conectarem aqui. Falem se está dando certo. O Dr. Walter vai entrar de novo, né? A gente vai dar continuidade a essa live. Está tão boa que a gente nem percebeu que preciso saber se o Dr. Walter já entrou de volta. Tá bom, Flavinha? Dr. Walter, será que ele já entrou? Oi, Sabrina. Vamos responder todas as perguntas de vocês. Aqui. Já consegui encontrar Walter. Já estou lhe vendo. Você já foi solicitado. Então vá, continue seu pensamento. Me perdoe, mas tinha que finalizar porque só tinha 4 segundos. Claro. Então, é sobre isso, a questão da informação ser ansiolítica ou ansiogênica. Quando você tem demais, ela é ansiogênica, aumenta a ansiedade. Quando você tem adequadamente, você tem uma ansiolítica, né? Porque isso é um ponto. Às vezes as pessoas elas entram num espiral negativo muito grande, do que vai acontecer, do que vai gerar para a pessoa e tudo. Será que eu vou estar infectado? Será que eu não vou estar infectado? Será que aquilo vai gerar muito problema para mim, financeiro? Enfim, a pessoa não sabe como é que o isolamento vai acabar, quando é que vai deixar de acabar. Então é importante se informar, mas com a quantidade de informação adequada, tá certo? Nem sempre ter demais é ter o suficiente, né? Ter suficiente é o principal, não é ter demais. Então, seleciona melhor os horários que se faz a busca por informações. Tenta evitar estar tão dentro disso, né? Tanta notícia, porque elas vão se repetir, uma boa parte delas vão se repetir. E nesse caso desse excesso de informações, isso pode provocar realmente essa questão da pandemia do medo? A gente até conversou sobre isso antes de fazer a live. O que é que o senhor fala sobre isso? Essa pandemia do medo que paralisa as pessoas. A gente sabe que a gente precisa ter consciência do que está acontecendo. A gente sabe que não está agradável para todo mundo. Mas a pandemia do medo, ela também paralisa as pessoas. E as pessoas estão entrando, muitas vezes, em colapso coletivo do medo. Tudo que a gente desconhece, a gente tem medo. Tudo. Então, assim, isso vale também para que você mencionou um pouquinho, alguns minutos atrás, sobre aquele idoso que pensa mais que está perto da morte, do tempo de morrer e tudo mais. Tudo que a gente se distancia, que a gente não conhece, o medo aumenta. Medo é um bicho que cresce quando a gente está distante dele. É diferente do bicho de estimação que a gente tem ali, que para ele crescer você precisa estar alimentando, estar cuidando e tudo. Daí ele vai crescer forte e saudável. Quando o medo, você está longe dele, você não se aproxima dele, ele cresce feito um bicho loucamente. Então, e ele toma conta de você. Então, você precisa se apropriar disso. Você precisa chegar perto dele, você precisa estar em contato com ele, você precisa conhecer o medo. Se é a morte que te causa tanto medo, reflita sobre ela, converse sobre ela, leia sobre ela, né? Hoje em dia, a literatura, por exemplo, o núcleo que a gente tem aqui em Natal é tão forte sobre essa questão do luto. Então, fora inúmeras biografias sobre isso, então, procura ter informação. Do mesmo jeito, com relação ao momento que a gente está vivendo hoje. O momento que a gente está vivendo hoje é um momento que precisa de informação. Você precisa saber como é que se previne, como é que você chega em casa e lava a máscara que você está usando. E ninguém usou máscara. Diferente do pessoal do Oriente, que usam máscara com frequência. A gente não usa. A gente abraça, a gente beija, a gente chega e aperta a mão e tudo mais. E agora tem que mudar. Então, como é que faz isso? O que vírus é esse? Como é que ele chega e entra na gente? Como é que a gente pode evitar? Tudo isso é conhecimento. Se você encara como um bicho, não, deixa ele lá, eu vou viver aqui. Em algum momento isso vai tomar conta de você. Para todo medo é assim. Você precisa se Não aproximar. adianta também a gente se esquivar da realidade, né? Acho que a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que enfrentar, mas a gente precisa entender qual é o manejo interno de cada um para poder enfrentar essa situação, né? E para os pacientes que já
fazem tratamento de saúde mental? Esses pacientes com transtornos mentais, é a hora de aumentar a medicação? O que é que o senhor fala sobre isso? Aí depende do transtorno mental, da doença que ele faz acompanhamento. É importante que esteja próximo ao médico. É importante que esteja fazendo terapia para saber se é o momento de aumentar ou não. Porque faz toda a diferença, sabe? Porque, por exemplo, a pessoa que tem, vou usar o exemplo do que é comum. A pessoa tem uma ansiedade generalizada. Aí tem ansiedade. Aí agora ela está sofrendo porque está muito ansiosa. Agora ela aumentou o nível de ansiedade. É comum a gente usar um benzodiazepínico, Rivotril, diazepam, bromazepam, por um tempo curto. Ah, vamos usar agora está difícil, vamos usar por um período curto agora, para logo depois a gente vai manejar isso, vai tirar. Outro, por exemplo, o paciente psicótico, aquele paciente com esquizofrenia, que é o que há de tão grave na psiquiatria. Se a gente fica ansioso, imagina eles, que já têm um comprometimento cognitivo pela doença, muitos deles têm dificuldade de entender tudo isso. E aí, o que é que faz? Então, assim, muitos deles podem descompensar, sim. Descompensar, né? E aí é importante aumentar o antipsicótico. Então, depende muito do transtorno mental de cada um, para saber se é o momento de ajustar, de fazer terapia 2 vezes por semana. E eu penso também que a questão dos fármacos, desses ajustes de medicamentos, independente de pandemia, a gente que faz a prática clínica, a gente que trabalha direto com vocês, com a psiquiatria, que é de suma importância, o próprio paciente, ele ter uma forma de dialogar com o seu especialista, com o seu médico de suporte, porque muitas vezes eles têm dificuldade de falar como é que a ação medicamentosa desse fármaco na vida deles. Eles não falam e fica difícil para o médico que está fazendo o suporte entender que precisa fazer um ajuste, precisa modificar tal medicamento. Uhum. Sim, é conhecer, né? É conhecer a abordagem, é conhecer qual é o remédio, conhecer o remédio que está sendo usado, até onde pode ir, até ponto que é efeito colateral, o que não é efeito colateral do remédio. Então, o médico vai conhecer e passar. Tem muito eu acabo, vou abrir um parênteses, eu acabo desencorajando a questão de ler a bula de remédio, porque bula de remédio é algo muito perigoso, porque o paciente pode gerar muita ansiedade para ele. E eu sempre falo, pergunta para mim, é melhor você perguntar para mim do que para o Google e do que você entrar e ver a bula e ficar tão preocupado. Pergunta para mim, porque eu vou saber te colocar o que é que está acontecendo, o que é reação adversa, o que é que não é. Então, mas ter esse acesso, porque às vezes o médico é tão inacessível e hoje hoje vive uma sociedade muito diferente. É claro que é importante estabelecer limite de horário, principalmente, mas, puxa, se o WhatsApp veio e modificou nossas relações, então também modificou a relação médica. É importante ter alguns limites, sim, eu acho, principalmente de horário, mas o acesso precisa ser fácil. O paciente que fica ansioso em casa, sem saber o que fazer, é muito pior. E o importante também é a gente lembrar que cada ser humano do planeta, ele pode estar nesse exato momento sofrendo de alguma forma e precisando de ajuda. A gente percebe uma blindagem muito grande, principalmente das pessoas autossuficientes, aquelas pessoas que sempre estão dizendo que está tudo muito bem, que nunca sente nada, que isso é frescura que as pessoas sentem, né? Estigmatizar, ter um preconceito, uma discriminação sobre o que o paciente traz da mente, e a gente vê isso todos os dias na vida dos nossos pacientes, da saúde mental. É muito complicado ainda atender, né? A psicologia, a psiquiatria, ela ainda precisa ter um espaço maior, a gente vai ver isso, principalmente agora nessa pandemia. Pós-pandemia, como a gente falou, do estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, que muitas pessoas desconhecem e já vivenciam por causa de lutos, de outras situações de experiências, né, na vida. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e também se as pessoas que têm um transtorno mental, né, também elas podem ter medo, o mesmo medo que a população tem. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa dar um entendimento que todo mundo está em uma situação complexa, universal, né, o planeta todo, mas como é que cada pessoa vai agir? E os pacientes de transtorno mental também? Isso, a gente também, o paciente que tem transtorno mental, ele também é gente, ele também vai sofrer com o que está acontecendo. Alguns deles são alheios ao mundo e tudo mais, mas eles também vão sofrer com isso tudo, e é importante eles terem espaço para isso. Todos nós precisamos ter espaço para isso. E aí é outro ponto importante do que fazer para manejar essa ansiedade toda desse tempo de pandemia. Conversar.
conseguir se abrir com alguém que você tenha confiança ou fazer terapia, né? Com quem você tem acesso, mas falar sobre os seus receios, sobre os seus medos, dizer que está tudo bem, isso não necessariamente vai resolver o problema e não adianta mentir para você mesmo. É importante você colocar para alguém, conversar sobre isso, dizer o que é que está incomodando, se abrir, falar. A gente vive num momento de tanto isolamento, mas isso não é uma mordaça na nossa boca para a gente não poder conversar. Teve uma pergunta que foi de uma paciente que ela apertou a sexualidade. Ela pode ser, nesse momento, também atingida, o que é que está acontecendo com a libido, né? Os pacientes estão fazendo algumas perguntas agora também ao vivo e eu gostaria que você respondesse. Tá. Isso com relação à sexualidade, ela sofre influência direta de ansiedade, de transtornos ansiosos e de depressão, por exemplo. A pessoa que está muito ansiosa, ela não vai ter vontade de fazer sexo. A pessoa que está com depressão, ela pode ter tamanha bulia que a vontade de fazer sexo também vai estar muito baixa. Do mesmo jeito, a pessoa que está com ansiedade agora, com dificuldade de viver, encarar uma rotina e por aí mais, também pode influenciar e isso reduzir a vontade de ter relação. Então, assim, eu vi um dado que acho que foi semana passada, que o feminicídio aumentou. Então, também, mas isso não é um problema da pandemia em si, o problema é a relação disfuncional que vem desde antes, né? De pessoas que se relacionam com outras de maneira inadequada, sofridas e com tanta negatividade, né? O problema vem de antes. E aí a pandemia faz ficar mais junto. Mais junto, isso vai gerar mais agressividade e aí os problemas vão ficar cada vez maiores. Mas também do mesmo jeito que aquelas pessoas que se amam e estarem juntas, isso é maravilhoso. Então, assim, tipo, se estivesse na pandemia, eu estaria com você e é melhor que eu esteja com você porque aqui eu estou bem do seu lado. Então, tem dos dois lados e é importante se perceber, né? Ver em que ponto você está. Então, eu acho que a pandemia com relação aos relacionamentos amorosos tem aqueles que são disfuncionais porque vêm de antes e tem aqueles que vão crescendo e vão estreitando mais ainda os laços. Então. E para os profissionais de saúde? A gente tem vários profissionais de saúde hoje nos assistindo, inclusive psiquiatras de São Paulo, a doutora Carolina Amaral lá em São Paulo, uma fofinha. Então, a gente tem várias pessoas nos assistindo e pessoas que estão esgotadas, exauridas, que estão na linha de frente, trabalhando nos hospitais, têm família, têm seus afazeres, têm vida. Queria que você falasse um pouco da síndrome de burnout, até porque o que eu penso, assim, enquanto psicólogo, os profissionais já vêm muitas vezes com burnout, né? E aí eles são escolhidos de uma forma abrupta para poder estar na linha de frente, e a gente precisa ter um cuidado maior desses seres humanos que estão ali, muitas vezes sem ter tempo nem para se alimentar, nem para tomar um copo d'água, mas eles precisam salvar vidas, e eles precisam se cuidar também. O que é que o senhor fala sobre isso? Antes disso, eu vou responder uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Rodrigo Carvalho, perguntou assim, e se a pessoa na pandemia se sentir melhor que antes em relação à ansiedade? Sim. Rodrigo, Sim. eu acho interessante essa pergunta porque eu uso muito desse exemplo. Vou dar um exemplo. O paciente com um transtorno de pânico, ele chega para mim e diz, doutor Walter, estou muito melhor. Estou bem que só. É mesmo? Tô. Faz 2 semanas que eu não tenho crise ansiosa nenhuma, que eu não tenho ataque de pânico nenhum. Bacana. Como é que tá a sua funcionalidade? O que é que você fez durante essas 2 semanas? Não saí do quarto. Oh. Então, assim, isso é aquela coisa da zona de conforto. Se você está na sua zona de conforto, você não vai ter... Muitos dos sintomas ansiosos vão estar reduzidos. Então, o principal ponto aí é saber por que a pandemia fez você reduzir sua ansiedade. Fez reduzir sua ansiedade porque você tem um traço fóbico social em que as interações sociais é algo desgastante para você. Porque isso pode estar fazendo só você colocar a poeira embaixo do tapete e alguma coisa isso vai acabar estourando. Então, é importante entender o porquê da manifestação, tá? Então, ir por trás. Quanto ao que você perguntou dos profissionais de saúde. Profissionais de saúde, a questão do burnout, assim, de burnout é um conceito ainda muito debatido. Porque ele não virou uma síndrome ainda diagnóstica em si. É como se ele pegasse uma fatia de vários bolos e colocasse dentro de um bolo só. Então, ele pega fatias do bolo da ansiedade, do bolo da depressão, do bolo do TET, e aí você vai colocando. O meu grande medo de quando eu ouço a síndrome de burnout aumentar em suas taxas e tudo mais, é de passar batido algum diagnóstico desse que é muito mais importante.
Porque a síndrome de burnout em si, ela sozinha não vai fazer você medicar ninguém. Ela sozinha, sozinha. Você chegar a pessoa diz, Mas é o que tem por trás dela, né? o que há por trás dela, esse é o principal, né? Saber o que é que faz aquela pessoa ter uma sobrecarga do desgaste no trabalho. O que é que faz ela se sentir assim? Porque pode ser medicado ou não. Então, esse é o ponto principal. Você identificar é uma coisa, mas você superdiagnosticar pode ser negligenciar outros pontos, né? Então, esse é um ponto interessante sobre isso. Mas profissionais de saúde, em geral, eles todas as referências que a gente tem hoje de pesquisa mostram que eles são pessoas que sofrem muito. Então, se elas estão sofrendo, se elas vão sofrer ou estão sofrendo muito, elas precisam ser abordadas. Eu vou usar um exemplo, e aí aqui eu vou até colocar isso para que todo mundo que está assistindo espalhe. Lá no UOL, a gente desenvolveu um projeto chamado Resili. Enfim, em que a gente desenvolveu um protocolo para atender profissionais de saúde que estejam ali atendendo na urgência e na emergência. Então, a gente desenvolveu todo um protocolo de passo a passo, que nós, psiquiatras de lá, e psicólogos, e residentes de psicologia e de psiquiatria, nós desenvolvemos toda uma rede de cuidado para esses profissionais. Então, é algo que isso precisa ser espalhado, porque a demanda ainda está pequena e há o debate interno da gente de, puxa, será que as pessoas não estão sabendo disso? Ou será que a coisa não está tão ruim assim ainda e por isso que não está chegando a demanda? Mas nós temos serviço preparado para isso. Inclusive, talvez por aqui no Nordeste não tenha serviço ainda com tamanha estruturação, que foi um serviço desenvolvido, que a gente tem um ambulatório especializado em estresse pós-traumático, né, em trauma. Então, foi esse núcleo que criou e todos nós fomos já capacitados para esse atendimento. Então, é importante que seja difundido isso para que a gente consiga dar cuidado para essas pessoas. Porque eles estão ali tendo que escolher o que fazer com pessoas tão graves e se submetendo a um distanciamento social ainda mais brutal do que o nosso, do que a gente está vivendo. Então, eles precisam de cuidados, precisam ter espaço para falar, precisam ter espaço do que fazer em momentos tão difíceis. E a gente sabe o que fazer, eles precisam chegar na gente também. Será que os profissionais de saúde, de uma forma maior, eles têm uma dificuldade de pedir ajuda? Será que o paradigma não é do próprio profissional de saúde, já que existe um núcleo especializado para dar assistência no UOL para esse tipo de paciente, que é o próprio profissional de saúde? Será que eles não precisam quebrar esse paradigma? Ou é difícil deles chegarem junto dos outros profissionais e falar, não estou bem? Porque, de certa forma, é você abrir uma janela, desacortinar o que você está sofrendo. Isso não é fácil para todo mundo, principalmente quem é da saúde. A saúde, ela vem de saúde. Como é que eu estou passando por uma dificuldade de saúde? Tem que lembrar, gente, todos nós somos humanos. Todos nós somos humanos. Em algum momento a gente vai ter o limite. O limite é a prova e a gente vai precisar desse apoio, desse núcleo. Eu tenho uma opinião pessoal de que eu acho que os outros profissionais de saúde não médicos, eles acessam melhor. Acho que eles buscam mais. Eles estão mais atentos a isso. Aí, há uma zona de transição dos enfermeiros e aí os médicos. Eu acho que os médicos são os piores. Então, médico é difícil aderir tratamento, médico é difícil buscar tratamento também. Então, enfermeiro anda do lado e anda do outro, vamos dizer assim. Mas os demais, eu acho que eles procuram de maneira mais adequada, sim. Mas os médicos, eu tenho a impressão que não. Jordana Sela, ela é psicóloga e ela está perguntando onde é que ela realmente consegue ter mais informações sobre esse atendimento. Assim, eu posso encaminhar para você divulgar. Tá. É feito pela uma plataforma criada pelo LAIS, Laboratório de Inteligência e Saúde da UFRN, em convênio com a gente. É uma plataforma que já existia, a gente adaptou a esse serviço. Então, de maneira geral, o profissional entra na plataforma, faz o cadastro e é agendado a consulta que é feita por vídeo. Assim, tem lá os horários, essa pessoa ela vai gerar a solicitação para um teleregulador e o teleregulador vai marcar o horário com alguns dos nossos colaboradores, psicólogos ou residentes ou psiquiatras. Algo muito importante também para lembrar, que foi uma das perguntas da semana, algumas saídas que não são saudáveis, o abuso do álcool e de outras drogas nesse momento de pandemia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Tá, eu vou fazer o link para a gente tentar fechar
o que fazer, né? Que a gente já falou de alguns pontos de maneira salteada, mas agora de maneira um pouco mais pragmática. Sim, as pessoas acabam usando o álcool para ter um momento de prazer, as pessoas acabam usando outras coisas, por exemplo. É muito comum a pessoa usar estimulante para ir pro plantão. Tipo, aqui tá difícil, aí eu vou lá e tomo Red Bull ou tomo uma Ritalina de maneira super inadequada. Então, usa-se desse tipo de substância, o que é péssimo. Porque nosso cérebro, ele é uma máquina. E como toda máquina, ela não rende 100%. Todo mundo que estuda física sabe disso. Não há máquina que traga, que resulte no efeito 100%. E você também não terá. Então, assim, é esperado que você não renda toda hora a toda. Não dá. Não dá. Então, é um desejo que você nunca vai alcançar, nem com essas substâncias. E isso vai cobrar um preço lá na frente. Lá na frente, o cérebro ele vai sofrer, pode sofrer muito com uma decaída, principalmente de dopamina, que essas medicações, essas substâncias, elas acabam fazendo com que haja muito estímulo delas. Isso pode trazer uma queda. E aí um preço é bem alto, a queda é bem drástica, e aí vai atingir um patamar difícil de sair. Então, assim, esse é o ponto. Usar substância para você, seja para obter prazer, ou seja para você ir lá e desempenhar a sua função, é horrível. É uma saída péssima, tá? Só para eu colocar isso, eu elenquei aqui os pontos para trazer para as pessoas, para saber, tentar mais ou menos dar o passo para o que fazer. Como você vem frisando desde o começo, Lissa, não há fórmula mágica. Não há. E o caminho mais adequado talvez não seja também o mais fácil. É muito mais fácil tomar um remédio ansiolítico e dormir do que fazer higienização do sono. E às vezes eu falo muito isso para paciente, que se eu estou gastando esse tempo aqui todinho com você para lhe explicar como é que faz a higiene do sono, era muito mais fácil para mim eu te passar um remédio. Eu fazer a receita não dura, sei lá, 15 segundos, 30 segundos. Isso mesmo. É rápido. Então, fazer a higienização do sono é muito mais difícil. Do mesmo jeito que explicar para uma pessoa como lida com ansiedade dentro desse período de pandemia é muito mais difícil do que eu prescrever. Muito mais. Então, prescrever é rápido, mas não é o mais adequado. A gente não pode medicar demais toda essa situação. Então, assim, primeiro ponto, higiene do sono é essencial. Manter comunicação com quem gosta é outro ponto super importante. Estar em contato com quem você gosta. Fazer atividades prazerosas com maior frequência. A gente não pode se punir por isso. Uma vez o paciente chegou para mim e falou: doutor, eu agora estou nesse momento de pandemia, eu passo mais tempo em casa, eu estou trabalhando, eu estou rendendo bem, mas eu fico desconfortável porque eu tô assistindo série com mais frequência, ou eu estou até lendo com livros bestas com mais frequência. Mas se permita. É importante que agora você tenha. A gente está num momento de muito estresse vindo de fora. Então a gente precisa buscar prazer no que está próximo a gente. Outro ponto. Fazer exercício físico, como todo mundo já falou. Então não vou bater muito nessa tecla, mas é importante sim. E acho que é Laís Oscarina. E alguns exercícios para essa higienização do sono. Todo exercício é importante para a higienização do sono. Claro que você não vai fazer de 11 horas da noite. Se você dorme de 11 horas, você tem que evitar fazer umas 3 horas antes. Então, basicamente isso, para ajudar. Todo exercício ajuda muito no sono. E é por isso que tem se estimulado tanto. Porque fazer exercício faz você pensar em outras coisas, faz você ter uma liberação de hormônios de prazer importante em você e também faz ajudar com relação ao sono, tá certo? Então, como está falando, a higienização do sono, o exercício físico, tanto dormir bem como comer bem. Infelizmente, a gente tem... Eu mesmo tenho comido um chocolate, o que não é a maior maravilha do mundo. Mas é importante a gente tentar manter uma dieta saudável, não comer tanta besteira assim, porque isso vai cobrar um preço lá na frente e também atrapalha sono, porque você pode comer demais, tá? O estômago muito cheio, isso atrapalha também muito o sono, né? Outro ponto é, como Jocelyn está falando, ouvir boas músicas está dentro da atividade prazerosa. Se você gosta de escutar música, se você gosta de tocar música, acrescente na sua rotina diária, né? Gleice, Elali está falando, é minha prima, psicóloga lá da UFRN. Ela está perguntando se não há fatores ambientais que ajudariam no sono. Depende do que você está falando de ambiental. Se for falando de ambiental de exercício físico, pode ser considerado ambiental. Ter um ambiente de sono adequado, como fechar a janela e ter um quarto escuro também é considerado ambiental, e tudo isso ajuda muito no sono, né?
Então, Eu até falo assim, sabe, em relação à higiene do sono. Eu hum, lembro muito quando você agora tem um bebê em casa, eu acho, né? Um filhinho é, recém-nascido. Então, 10 meses. quando se é pai, quando se é mãe, se coloca todo um cuidado para que o bebê ele consiga dormir, né? O ambiente, a forma, o cuidado, os horários, porque tem a questão do ciclo circadiano, dos horários, do relógio biológico de cada um. Então, eu digo aos meus pacientes, isso na prática clínica, eu digo, vamos primeiro fazer uma tabela de horários, de disciplina do seu horário, de que você inicia o seu sono, e quanto é que você dorme de sono para a gente mensurar, fazer tipo um termômetro. Segundo, observar o que realmente ele faz antes de dormir, como você falou. Né? A gente tem que entender que a gente precisa desacelerar. Tem pessoas que têm aquela situação do SPA, da síndrome do pensamento acelerado, tem pessoas que não param de pensar. Elas precisam se desorganizar para se reorganizar. Acho que a pandemia ela traz muito isso, principalmente para as pessoas que são muito elétricas, né? São muito ansiosas também, que não param de ter o processamento dos pensamentos. E aí eu falo para eles, primeiro, quando você, antes de dormir, lembre-se de um banho, que é algo tão simples, né? Mas que relaxa. Ou seja, não molhar o cabelo, porque principalmente as mulheres, quando a gente molha o cabelo, a gente fica mais acordada ainda antes de dormir, prende, e aí você vai fazer um banho bem relaxante, se for um banho morninho, que deixe cair nessa região da nuca, ou seja, do trapézio, que é pescoço, né, nuca e ombros, porque é onde a gente joga muita tensão, fazer uma automassagem, uma massagem circulatória aqui nessa região, que a gente tem, se a gente pegar a neuroanatomia, a questão anatômica da gente, a gente tem um tronco encefálico, né, a calota craniana, tudo isso que está recebendo toda essa pressão, e a gente precisa se desorganizar para poder dormir. A gente vive num mundo de muita pressão, de muita sobrecarga, principalmente agora, apesar da gente estar home office, a maioria das pessoas, mas a gente está vivenciando um nível de tensão muito grande. Então, deixar a água bem morninha, quentinha, cair nessa região e vocês fazerem uma automassagem, pode ligar um som. Cada pessoa sabe a música que lhe agrada, que relaxa. Às vezes o que eu vou colocar para mim não vai ser bom para Dr. Walter. Então, cada pessoa tem uma forma, um temperamento de reagir até à melodia da música. Coloca aquela música que vai lhe relaxar. E faça o exercício de respiração. Né? Até tomando banho, você pode trabalhar a respiração e quando finalizar o banho, você pode fazer um momento justamente de automassagem, na questão do plantar dos pés, a reflexologia, que é muito importante, deixa o som ainda ligado e começa a aprender a respirar pelo diafragma. Até porque quando a gente é bebê, a gente respira bem direitinho. Com a sobrecarga do mundo, com a falta de tempo, tudo que a gente faz é fast food. Então a gente não tem tempo para si mesmo. Então a gente precisa colocar uma disciplina de higiene do sono. Evitar alguma substância que deixe o paciente mais elétrico, né, as cafeínas, as cápsulas de café, a questão dos termogênicos, entre outras substâncias que as pessoas tomam muito hoje, e o senhor já até falou, para a questão, a própria Ritalina, que as pessoas estão tomando como se tomasse até uma água mineral. Então a gente tem que frear as pessoas de uma certa forma, para poder entender o que é que precisa ser desacelerado no momento do sono. Colocar a família. A gente está com a família hoje praticamente toda em casa. Então, marido e mulher, o cônjuge, os cônjuges se ajudarem. Esse momento pode se tornar até um momento mais lúdico, né? Você vai ter o autocuidado da sua esposa e vice-versa, né? O toque afetivo é muito importante. A gente não está podendo tocar o outro que está fora, mas a gente está podendo aprender a se tocar e tocar as pessoas que a gente ama, que está dentro da nossa família, dentro do ambiente que a gente mora. Eu penso que a pandemia também ela está vindo de uma forma muito salutar no sentido do ensinamento, do aprendizado, do autocuidado, do tempo. Né? As pessoas vão dar mais valor ao toque humano. A gente estava num mundo muito touchscreen, muito virtual. Hoje a gente está refém da questão da tecnologia por uma necessidade, mas a gente vai precisar, depois disso tudo, se reorganizar com os aprendizados da pandemia. Sim, Graça Guerreiro perguntou o que é a higienização do sono. É tudo isso que a gente está conversando, Graça, de falar de como adequar o sono, como adequar cada ponto, enfim. É isso tudo que a gente está conversando aqui agora, a higienização do sono. Pois é, isso eu acho que é individualizar, não tem receita de bolo, até mesmo com sono. E as pessoas se confundem muito com isso, acham que a gente o cérebro da gente é um botão liga e desliga. E não é assim. Como a gente faz com os bebês, a gente tem que induzir o sono, tem que diminuir luz,
tem que ir sinalizando para o cérebro que está chegando a hora de dormir. Então, para quem tem dificuldade, isso é essencial. Estabelecer rotina quer dizer isso. Estabelecer rotina quer dizer dizer para o cérebro que está na hora de chegar ao ponto de desligar, de ir diminuindo, de ir desligando. Então, sinais de luz são super importantes. As pessoas acham que leem com a luz branca do tamanho do mundo e achar que isso vai fazer elas dormirem. Não, tem que ser luz baixa, luz amarela e por aí vai. É um treinamento diário, né? É um treinamento diário. Isso, para estabelecer rotina demanda tempo. Todo hábito demanda tempo. A mesma força do hábito que faz a pessoa... É muito difícil mudar, não vou mudar nunca. É a mesma força que vai fazer você manter quando o hábito estiver bom. Então, a força do hábito, ela é positiva sim. Ela pode ser negativa no começo, mas depois que você vence ela irá lhe ajudar. Só para finalizar, eu queria só mais dois pontos, eu acho, para lidar com a ansiedade nesse momento. Que é quando você aumenta muito a ansiedade, quando você se sentir muito ansioso, existem algumas estratégias, que você até já falou de uma delas para dormir, respiração diafragmática, que isso é muito colocado. Aquela coisa do inspirar 3 segundos e expirar nos 6 segundos. E pensar, é a respiração consciente, né? Isso. Até atenção à sua respiração. Outra que é muito, muito boa de fazer é pensar num lugar que acalme para você. Tipo, se para mim é estar de frente para a praia, eu mentalizar e descrever aquele lugar, as ondas, a cor do sol, a temperatura que tá, com quem eu tô, ou sentir a areia pegando no seu pé, descrever quem está chegando, com a cor da sua camisa. Então, você ter mentalmente uma imagem que te remeta tranquilidade, segurança. Então, isso é outra estratégia bacana. E tem outra estratégia que é usada muito pela psicologia positiva, que eu acho maravilhosa, é você corriqueiramente, ou seja, no final do dia ali, à noite e tudo, você escrever coisas que você é grato. Coisas na sua vida que você é muito grato. 3 coisas por dia, por exemplo. Ou então algo que aconteceu no dia que você é muito grato, ou que você se orgulha de ter feito. Escrever, porque isso é ter acesso a memórias positivas. Isso é algo para ficar. Porque você remete e fixa boas memórias. Porque senão, aquela coisa, como você falou do pensamento acelerado à noite, esse pensamento acelerado não é pensando em coisa boa. É pensando no que é que está de instável para frente. Então, isso é uma maneira de você ter acesso a coisas que para você valeram muito a pena. Então, trazer isso para o seu cotidiano é muito bom, mas é maravilhoso. É uma dica de livro de introdutório para a psicologia positiva, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Maravilhoso o livro. Quem não leu, leia, é maravilhoso. E Laís Oscarina, mais uma vez, faz uma pergunta. Como lidar quando, mesmo acordando cedo, mantendo a mente ocupada, o sono simplesmente não vem? Porque acordar cedo não é suficiente. É preciso de mais. A higienização do sono não é só acordar no mesmo horário. É muito maior do que só... É um ponto. Um importante ponto. Mas a auxiliadora até pontuou. Não ficar no celular, não ver a TV no quarto, tem ajudado bastante. É lógico, são os estímulos visuais e auditivos e sonoros, eles atrapalham muito a higiene do sono, né? Muito. Minimiza quando você tira a luz azul. O iOS, que é o sistema operacional do iPhone, você consegue tirar a luz azul colocando Night Shift, que é uma função muito boa do celular, ajuda bastante. O nome do livro, Suzana, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sobre a resiliência, né? As pessoas estão pontuando muito a questão da resiliência nesse momento de pandemia. Eu até fico assim, será que a gente tem como mensurar a resiliência? Será que todo mundo é resiliente? Porque coloco como empatia, resiliência, entre outras situações, como se fosse uma cobrança que a sociedade deveria ter dentro de si. O que é que você fala sobre isso? Resiliência é a palavra da moda, né? Resiliência, todo mundo fala muito de resiliência como se você encontrasse ela na esquina. Tem gente que demora anos para atingir um ponto de resiliência suficiente. Simplesmente dizer para a pessoa, nós estamos num tempo que precisamos ter muita resiliência. Como se sozinho a pessoa fosse conseguir chegar. Não acho que como se a gente comprasse a resiliência numa prateleira de supermercado. Não é assim. Você conseguir sair do fundo do seu poço e escalar esse poço, colocar a cabeça para fora para ver o que o mundo pode lhe dar de positivo. Isso não é fácil, isso precisa de alguém guiando.
Não é alguém guiando, dizendo para onde você deve ir, mas lhe amparando nas suas decisões, que é essa terapia que pode trazer. Então, resiliência é a palavra da moda, é super importante, é claro. Quem consegue ter isso, quem nasce com isso de maneira saudável, ótimo, é uma sorte muito grande que você tem. Mas tem gente que não consegue e precisa de apoio. Não é sozinho que vai, não acho que sozinho que vai conseguir, não. Nem lendo 3 livros de autoajuda também. Não é assim. Eu penso até que as pessoas têm que se cobrar menos nesse exato momento, né? Porque são tantas fórmulas mágicas, tantas receitas de bolo colocadas no Instagram, no Twitter, no Facebook, entre outras situações de mídia social e tecnologia, que as pessoas têm que entender que cada pessoa tem seu limite. E é muito importante quando a gente aprende o limite de cada um, né? Eu acho que a gente começa realmente a adentrar em territórios bem desconhecidos, por isso que é o outro lado que habita de cada um, né? O de dentro, e agora vai estar tudo mais suscetível, tudo mais vulnerável, mais fragilizado, né? A labilidade emocional, acho que de uma forma maior, coletivamente falando, ela vai estar sendo o tempo todo provada, seja para nós, profissionais de saúde, seja para os pacientes, seja para as famílias, seja para os bancários, até falaram aí, os bancários estão sofrendo muito, eles estão também na linha de frente, não é só o profissional de saúde, mas a gente sabe que outros profissionais estão trabalhando muito nesse exato momento, né? Apesar da gente estar tendo um isolamento social para poder nos ajudar. O que é que você fala sobre isso? Pois é, eu acho que tudo que vem rápido é castelo de cartas. Cai rápido. Então, tudo que prometa ter um rápido efeito, desconfie. Demora muito tempo para a gente estruturar novas ideias, desconstruir crenças disfuncionais. É muito tempo. Não é assim no estalar de dedos. Então, eu acho que é por aí. E uma pergunta que você até pontuou na conversa da gente. O isolamento físico, ele é diferente de perda de suporte social? Muito, né? Ter o suporte social é você conseguir ter o contato. Ter suporte social não necessariamente você precisa ter físico, né? Físico é o abraço, é o contato. Todos nós temos muita falta, mas ter o suporte fazendo terapia ou fazendo videochamada, reunindo a família, conversando, isso é suporte social, saber a quem recorrer. Certo. Tem alguma coisa mais para falar para quem está nos escutando e a gente finalizar essa live agradecendo principalmente a você por toda essa disponibilidade, a sua família, né, também aos seus pacientes, ao UOL, né, para que você fala aqui para as pessoas que estão nos assistindo, até os profissionais de saúde, né, está todo mundo antenado aí. Não, muito obrigado, Lissa, pela oportunidade de conversar. Eu acho que isso é uma grande psicoeducação, principalmente, e conversar sobre isso me anima. Eu sou um grande entusiasta do cuidado compartilhado e da educação. Então, é um processo que toda a sociedade precisa passar, precisa estar muito por dentro. Infelizmente, há muita desinformação, então precisa estar junto, esclarecendo, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui. E você, profissional de saúde, procura o nosso, que tiver, espalha o nosso serviço. A gente está preparado para receber. Então, sejam disseminadores da ideia, tá certo? Então, estamos aqui. E, assim, por mais clichê que seja, vai passar. Mas é importante que a gente esteja bem amparado para passar, tá certo? E cada um lembrando que todo mundo tem o seu tempo de agir, de reagir, de pedir ajuda, não ficar sobrecarregado de uma perfeição desnecessária, né? Porque nesse exato momento, até os horários eles estão sendo restabelecidos. Eu penso até assim, aqueles pacientes, né, acho até bom pontuar, os pacientes que fazem uso de fármacos que muitas vezes durante o dia para acordar, eles têm dificuldade de acordar, principalmente aqueles que se exigem muito uma perfeição, eles brigam com os fármacos, com os efeitos colaterais, eles podem, nesse exato momento, utilizar essa quarentena ao favor deles, né? Eu até falo, se vocês não estão precisando acordar de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã para ir para os seus locais de trabalho, aproveitem enquanto vocês sentem o efeito colateral do medicamento, porque muitos acordam ainda com uma letargia, com a dificuldade de raciocinar, ainda às vezes até nauseados, com ressaca dos remédios, eles podem utilizar esse momento a favor deles, né? O que é que o senhor fala sobre isso também?
todo momento de crise também é um momento de muita oportunidade para crescer. Por mais difícil que seja enxergar isso, é uma grande oportunidade para a gente crescer. Quanto mais a gente se aproxima da perfeição, mais longe a gente está dela. Quando a gente vê uma mesa de longe, uma mesa de madeira, a gente vê a madeira e vê lá, que madeira bonita, tão envernizada. Se você coloca um grande microscópio, você vai ver quão imperfeita ela é. Então, a gente precisa se distanciar disso, essa exigência sobre a perfeição. Deixa ela lá. Rodrigo Carvalho, ele falou assim: o filho único se adapta melhor a este momento de reclusão, sim ou não? Depende do filho único. Depende do filho único. Eu acho que esse momento de adaptação, Rodrigo, isso na minha percepção, não só de profissional de psicologia, mas de vida, vai depender muito do recurso de cada um, da forma de cada um reagir, se adaptar, enfrentar. Por isso que eu sempre digo aos pacientes, eu não vou ter como atender todo mundo de uma forma igual e coletiva, não tem como. Cada pessoa pensa de uma forma, reage de uma forma, vai ter seus recursos ou não, vai ter pessoas próximas ou não, mas tudo vai depender das suas experiências de vida até agora, né? E mais essa experiência que está sendo de forma coletiva. Segunda-feira eu vou ter uma live também com a doutora Nicole Serquis, não sei se o senhor conhece, é médica, cirurgia mastologista. Ela vai estar comigo às 18 horas aqui no Instagram. Amanhã vai ter em Natal também um momento muito importante, que é um momento a tarde de misericórdia para quem tem uma espiritualidade, independente do seu credo, vai ser na Arena das Dunas. Padre Sábio, ele está fazendo esse momento, as pessoas vão estar de drive-in, cada um no seu carro. Acho que vai ser bem importante, é uma experiência nova aqui em Natal e talvez no Brasil, para que as pessoas se conectem com a espiritualidade, que é tão estudada pela ciência também, né? Hoje, a neurociência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, por isso que eu coloquei o ser humano biopsicossócio-espiritual. Sandro Menezes, um amigo da gente também, pessoal, amanhã vai estar com uma live de cantos de louvor e de religiosos gospel às 10 horas da manhã. Então, o mundo está dando as mãos, cada um com sua ferramenta, cada um com sua forma de melhorar a vida do outro, e é a gente também aprender que cada dia é um dia nessa pandemia, né? Cada dia é um dia. E não fazer a pandemia do medo. Acho que essa é uma das maiores lições que a gente vai aprender a lidar, principalmente nós, natalenses, nordestinos, brasileiros, que a gente gosta muito do toque, do afeto, de festa, de estar próximo. A gente vai aprender um pouquinho com o deserto, com o isolamento social, que, na verdade, ele pode ter realmente novos olhares. Não está sendo algo também, talvez, impossível de se resolver, de se atravessar. Acho que todo mundo precisa colocar novas lentes diante dessa situação. Tá difícil, tá, pessoal, porque também tem uma questão que não é só física e nem de saúde, né? Física, que tem a parte econômica, tem a parte emocional, tem a parte espiritual, tem a parte da psicológica mesmo, da psique. E a gente vai ter que lidar com todas essas esferas que tocam o ser humano. Ok. Né? Então, Tchau. muito obrigada e tchau. E uma boa tarde para todos vocês. Um prazer. Prazer, viu, Lissa? Um beijo, até mais. Tchau, beijo. Tchau.